Água Viva. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Bom dia! Como é bom mandar essa mensagem e dizer que Deus está contigo em cada gesto, cada decisão e que Ele brilhe a sua luz e seu amor em cada coração. Tenha um bom dia. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Um coração e um espírito novo. Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14, é o tema do nosso podcast de hoje, falando sobre restauração. A palavra restauração significa conserto, reparo, no nosso dicionário português. No hebraico a palavra é shibá, para restauração, que significa volta. O Salmo 126 nos mostra Deus em ação. O salmista está descrevendo como o Senhor restaurou o seu povo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Analisando esse contexto histórico, podemos concluir que a obra restauradora de Deus consistiu em levar seu povo de volta a Sião, de volta para casa. Ser restaurado significa voltar para Sião. Porém, a situação do povo foi retratada pela visão de Ezequiel, como ele se estivesse no meio de um cemitério cheio de ossos, que representava o povo de Israel, que estava passando o período final de 70 anos como cativos na Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi um dos acontecimentos mais importantes da história dos hebreus e também um dos mais dolorosos. O cativeiro babilônico, ou exílio da Babilônia, ocorrido no século 6 a.C., é um dos mais importantes da história da civilização hebraica. O exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por sua rebeldia e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus se afastaram e se esqueceram de Deus, ignorando também os profetas que anunciaram o arrependimento. Deus, em sua vontade permissiva, nos ensina lições em referência às nossas atitudes. É exatamente isso que o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7, nos afirma: que de Deus não podemos nos escarnecer, ou seja, de Deus não há como zombar.
Não há como enganar ao Senhor. Não há como plantar sementes ruins e colher bons frutos, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. É assim que funciona. Porém, Deus, que é misericordioso, agora estava dando uma nova oportunidade para Israel. Estava trazendo de volta, fazendo novamente valer a sua aliança. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim, miseratio, que significa compaixão, mais cordis, que significa coração. No grego, fala diretamente sobre cordia, que quer dizer coração. Assim pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. No hebraico, o verbo lerachem, que significa ter misericórdia ou pena, está conectado com outras palavras como querido ou amado, do verbo rastim. A misericórdia de Deus impede que haja quebra de relacionamento e faz com que as suas promessas, que seriam esquecidas e abortadas, passam e possam vir a realizar-se graças à única atitude, a misericórdia. Em Lamentações 3, 22 a 25, a palavra do Senhor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Como entender as misericórdias de Deus? O contexto da visão de Ezequiel nos retrata sobre o reparo ou a restauração de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, Ele nos ensina a ouvir a palavra do Senhor. Como diz o texto de Ezequiel, capítulo 37, 4. Assim diz o Senhor: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Em sua visão, no meio daquele vale de ossos secos, Ezequiel profetizou, e houve um ruído enquanto profetizava. Era a atuação de Deus mudando aquela situação tétrica. Não importa o sofrimento que você esteja passando, confie em Deus, esteja sensível à sua voz e à sua palavra. Ele vai mudar a sua história, irá transformar situações irreversíveis em áreas de sua vida. Tudo que é falência, assolação, destruição, Ele irá transformar em uma nova oportunidade. Ele promete o Espírito Santo, como diz Ezequiel 37:5: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Declare sua fé no nome de Deus e receba um novo coração. Também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Ter fé é ter o poder de Deus dentro do coração, é saber esperar e confiar, é atravessar tribulações com um sorriso no rosto, é nunca desistir,
Mesmo quando tudo parece impossível, a fé nos levanta quando caímos, nos empurra quando paramos e nos eleva acima das nossas capacidades quando julgamos não conseguir mais. Parecia uma situação impossível, humanamente falando, diante daquela assolação que o profeta Ezequiel estava vivenciando, mas ele acreditou na palavra de Deus e profetizou diante do cenário. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Declare a sua fé diante das situações irreversíveis, pois Deus vai mudar a sua sorte. Creia, pois a palavra de Deus é verdadeira. Amém. A melhor música, toda hora, todo dia. Ezequiel, meu servo, vede este vale de ossos secos espalhados no chão. Este é o meu povo, povo de Israel, povo rebelde e de duro coração. Porém com grande amor os amei, e destes ossos um grande exército eu farei. Vai e não temas, profetiza a verdade, porque eu já te dei autoridade. Então profetiza no Espírito, aleluia, porque eu, o Senhor, sou contigo, e honrarei o que os teus lábios falarem. Quando profetizares, profetizas com autoridade. Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E estes ossos secos viverão. Quando o homem de Deus toma posição para profetizar na unção do Espírito, da sua boca as palavras saem como labaredas de fogo. Abra então a tua boca e profetiza, e levantar-se-á um poderoso exército, e todos saberão que eu sou o único Senhor. Senhor Jeová, tu bem sabes que este povo é de duro coração. Dai-me tua graça e me fortaleça, para que eu não faça como fez Moisés, meu irmão. Ezequiel, uma pergunta eu quero te fazer. Aleluia. Tu tens fé que estes ossos secos possam reviver? Senhor Jeová, tu sabes que eu creio. Pois
Jesus. Senhor, Tu és o dono da vida. Tu és o dono da vida, Senhor. Tu és o dono da vida, Deus.